doutora Renata, como vai? Tudo bom? Tudo bom, Ju? Bom Bom dia. dia, seja muito bem-vinda aqui à entrevista para o meu canal. Obrigada, que É, agradeço. Super obrigada pelo seu tempo, sua generosidade, para a gente ajudar aí os jovens e outras pessoas que têm interesse na carreira de dentista, né? E, Sim, bom, eu queria apresentar a doutora Renata Leão. Ela é especialista em odontopediatria, e ortopedia e ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. isso mesmo. Renata, você quer me dizer aonde você estudou, aonde foi sua formação? Olha, eu estudei odontologia aqui em São Paulo, na Universidade de Santo Amaro, que é a Unisa. Unida. Uhum. Isso, me formei em 2001. Já tem um tempinho aí, né? Uhum, uhum. Ótimo, não, maravilha, ótimo. Então, se você puder começar contando como é que foi a sua escolha da graduação, né? O que que te motivou a você seguir essa carreira? Olha, Ju, no meu caso não foi difícil. Eu Não. fui criada Hum, com a família da minha mãe e com a família do meu pai. hum, A família da minha mãe era um monte de médico que falavam de saúde o dia inteiro, paciente, consultório, e a família do meu pai, que é um monte de advogado, e falavam da vida do cotidiano do advogado. Eu, desde pequena, sabia que eu ia trabalhar com a saúde. Eu me hum, identificava com a conversa sobre o consultório, o paciente, as doenças, né? hum, Então, eu já fui crescendo com esse lado, voltado para a saúde. Então, quando chegou a minha hora de escolher a faculdade, eu tive uma tia muito próxima, minhas tias são muito jovens, e hum, elas fizeram faculdade, eu já era criança, e eu hum, acompanhei de perto, e a que fez odontologia me chamou muita atenção pelo que ela contava, as coisas hum, que aprendia, o laboratório, os uhum. livros, as imagens que eu ficava ali Que olhando. máximo, que Então, privilégio. quando chegou minha hora de escolher, não foi difícil. Que sorte, que coisa boa, que sorte a sua. É. Você pode contar, doutora, como é que foi, então, o seu crescimento dentro né, da sua área? Assim, se durante a faculdade você já teve a oportunidade de fazer algum tipo de estágio, como é que foi se você entrou direto em consultório, ou se você passou por outra, né, outra instituição? Como é que se deu esse seu crescimento? Que é uma dúvida que as pessoas têm muito. Muito, muito. Quando você sai da faculdade, claro que a faculdade vai te apresentar todo o básico. Você sai podendo atender um paciente, com certeza, né? Hum, Mas ao longo da sua vida, você vai ter que se especializar em alguma área. Isso sim vai hum, trazer um crescimento para você dentro da profissão, né? hum. Então, só ficar no básico, às vezes você vai ter uma profissão bacana, vai atender de tudo, mas nunca vai se especializar em algo que pode te melhorar, crescer até o seu rendimento, seus ganhos dentro da Uhum, profissão. Então, uhum. eu saí e literalmente fiz isso. Eu fiz Tá, muito estágio, eu tá. trabalhei em muita clínica, eu Uhum. trabalhei em ONG, eu trabalhei em consultório particular de outras pessoas, estagiei, fui para hospital. Então, eu fui para muitos lugares, Ju. Que Eu falo ótimo, assim, eu trabalhei com todo tipo de pessoa, que pessoas ótimo. mais humildes, pessoas mais ricas, pessoas medianas, tudo. Então, assim, quando eu cheguei a hora para fazer minha especialização, para investir mais no consultório particular, eu tinha caminhado bastante. Eu acho Sim, que isso ajuda você a depois concretizar um sonho de um consultório ou uma sim. especialidade. Sim, sim, até porque demora um tempinho para você achar o seu nicho, a área que você mais gosta, né? Só Sim, se experimentando, vivenciando realidades diferentes, experiências diferentes, para você poder também decidir, né? Qual área com tem mais a certeza. ver com você. Só trabalhando para poder ver, né? Só trabalhando. A É, odontologia hoje é. tem 23 especialidades Uau! reconhecidas no CFO. Caramba! Então, para você descobrir aquela que tem mais a ver com você, é legal você trabalhar com Sim, bastante sim, coisa sim, antes, sim. E é né? possível na graduação já fazer estágio? A carga horária permite? Sim, a Sim. maioria permite. Hoje tem muitas faculdades que são meio período, né? Algumas Uhum.
são período integral, mas a Hum, maioria é meio período, e hum, aí sim você consegue fazer já um estágio junto com a faculdade. É tá. possível sim. Tá, não, tá ótimo, maravilha. Você acabou de falar que existem diversas especialidades dentro da área, Sim. mas se você pudesse dar um highlight, assim, em linhas gerais, quais são as principais áreas de atuação, as diferentes frentes, que hoje as pessoas atuam dentro da odontologia? Se você puder dar uma pincelada para a gente, pelo menos as mais, né, Isso. procuradas. Olha, eu acho que fica legal eu explicar da seguinte forma. O Hum, mais básico é sim. quando a gente fala, eu sou dentista. O que que a pessoa já enxerga? O dentista sentado lá naquela cadeira, com o motorzinho, a luz. Esse é o dentista que trabalha em consultório particular ou clínicas populares, mas com esse cenário, Tá. tá? Então, dentro desse cenário, você vai ser um dentista que vai fazer a prevenção, você vai fazer restaurações, cuidar de uma cárie, você Uhum, vai ver dor, você vai trabalhar com a estética, você vai trabalhar com a ortodontia, que a gente sabe tanto, os aparelhos, você uhum, vai trabalhar com problemas na gengiva, tratamento de canal. uhum. Esse é o dentista que eu diria que a maior parte dos dentistas vão para esse atendimento clínico, tá? Ótimo. Você também tem um dentista que vai trabalhar em hospital, Ju. Ele vai trabalhar Hum. dentro do centro cirúrgico, fazendo reconstrução de face, pós um Uhum. trauma, pós um acidente, Sim, ou pessoas que têm aqueles problemas de um queixo muito grande ou muito sim, pequeno, que vão para sim. cirurgias ortognáticas. São dentistas que vão estar Hum. dentro de hospital, o dia deles é hospital. Hospital, é outra Você realidade. tem outra Outra realidade, realidade. você também tem o dentista que vai trabalhar na saúde pública. Também é uma outra realidade de dentista. Você vai ver um coletivo, Uhum. você vai estudar a doença de uma outra forma. Sim, sim, Tá? Então, a sim, saúde pública também é um nicho enorme, muito bacana. sim. Você pode ser o dentista que não trabalha com paciente, por exemplo, o radiologista. O radiologista Hum. vai fazer laudo de imagem, então ele não necessariamente está com um paciente do lado, né? Uhum, E você uhum, tem os profissionais dentistas que vão trabalhar em grandes empresas. Então, eles também não vão atuar dentro de um consultório, também não hum, estarão com o paciente ali vendo a hum, doença, mas hum, eles vão trabalhar na tecnologia, eles vão passar a informar os outros dentistas sobre o que tem mais de novo, as uhum, novidades e tudo mais. uhum, E você uhum. tem o dentista, que esse é tão fundamental também, que é o dentista que vai virar um dentista acadêmico. Ele vai estar Ah, dentro das universidades, uhum, pesquisando, uhum, ensinando o aluno. É o uhum, dentista que vai escrever os artigos e vai passar para a gente o que está acontecendo, as uhum, evidências científicas do momento. Então, uhum. também é um outro nicho. Você vê que é todo mundo dentista, Sim, todo os mundo fez a perfis são mesma diferentes. Eu já faculdade. consigo imaginar os perfis até das pessoas, perfis Com diferentes, né? certeza. Pessoas mais quietas, mais introvertidas, pesquisadoras, né, investigativas, outras pessoas que têm que Isso, ter, né, uma questão de um relacionamento muito forte, outras que têm que ter, né, uma resiliência muito grande para enfrentar um trauma, alguém que chega, né, fraturado. Enfim, exatamente. são até Às vezes perfis, até uma frieza, né? Então, sim, é, é, perfis são, diferentes. são nichos muito diferentes, Sim, que tudo interessante. saindo de uma mesma faculdade. Que interessante, eu não tinha essa visão tão ampla, não tinha essa visão, Muito legal, aprendi, é é muito muito, muito legal. legal. E aí tem uma pergunta que tem muito a ver com isso que você falou agora, assim, o quão importante é a questão que a gente ouve muito na área da saúde, medicina, fisioterapia e odontologia também, qual a importância, o peso, a relevância, que é uma coisa que eles têm muita dúvida, do estudo, né? De se manter sempre curioso, manter-se sempre estudando. O quão isso também na odontologia é importante? Me fala um pouquinho. Ju, isso é muito importante. Né? Não existe você querer ser um profissional que você se admira, que você goste, que você fale, puxa, eu ofereço ao meu paciente o que tem de melhor, a melhor orientação, se você não está constantemente se atualizando. Uhum. A ciência, ela vai mudando ao longo da vida. Os Sim, conceitos que eu aprendi na faculdade, sim. eles
muitos deles já não se aplicam Obsoletos. na É. clínica hoje. Uhum. Novas evidências foram descobertas, novos Sim, remédios foram descobertos, novos tipos de tratamentos foram descobertos. Então, se você não investe no seu conhecimento, no seu estudo, você vai ficar um dentista obsoleto lá para sim, trás, sim. né? Então, investir no seu crescimento de estudo, fazer cursos de atualização, de alguma forma, cursos que estejam dentro das faculdades, com esses professores que eu te falei, Sim, sim. fazer especializações, às vezes até fora do país, se você conseguir. Uhum. Isso tudo te enriquece e, Sim. portanto, te faz um profissional muito melhor, sem dúvida. Diferenciado. Congressos, né? A gente vê muito isso. Poxa, Congressos, leitura de exato, pesquisas leitura dos científicas também. artigos. Imagino, eu imagino. Não, muito bom. E se você puder falar também um pouquinho a respeito do dinamismo, como é que é o dia a dia, da sua profissão, em linhas gerais, né? Porque isso é uma coisa também que as pessoas consideram muito, pesam, né? Quando eu vou conseguir ter uma qualidade de vida, isso é uma coisa que se fala muito hoje em dia, Sim. antigamente não era muito pensado, e tem a ver com essa pergunta, né, da questão do dia a dia, do dinamismo. Como é que é isso? Você pode contar um pouquinho? Sim, e essa pergunta, eu acho que aquilo que eu expliquei sobre as várias áreas que o dentista pode atuar, essa pergunta tem a ver com a área que você escolher. Perfeito, Né? perfeito. Então, por exemplo, se você é um dentista que tem oportunidade de ter um consultório particular, você vai ter o privilégio de fazer seus próprios horários, Sim, né? Programar suas férias. Por outro sim. lado, você não tem um 13º, umas férias, né? Uhum, Mas em uhum. termos do dia a dia, você vai poder fazer o seu próprio horário. Às vezes, para uma Sim. mãe de 3, às vezes é importante ela poder sair para Flexibilidade. buscar, voltar depois do almoço, ficar um É, pouquinho mais. Então, você sim, tem essa facilidade, tá? sim, sim. Outros dentistas vão trabalhar registrados, É, né? Eu sim, que já trabalhei no SUS, eu era registrado, eu tinha que entrar tal horas e sair tal horas. sim, Então, esse era o meu dia a dia nessa época. Quando sim. você trabalha num hospital, por exemplo, vivendo das cirurgias, às vezes das emergências, você pode ter, às vezes, um dia que está com pouca emergência, outro dia que está lotado de Uhum, emergência. Às uhum. vezes você vai passar a madrugada. É a Tem pessoa que plantão também? escolhe, Uhum, tem o sim, é a plantão. pessoa que escolhe uma vida de hospital, uma vida Perfeito, diferente, né? perfeito, Diferente perfeito. do particular, Sim, tá? sim. Então vai depender. Então, eu acho que o perfil da pessoa vai levá-la àquilo, a escolher também dentro da odontologia o quanto ela quer de horas dedicado àquilo, né? Sim, sim, E o meu perfil nunca foi do hospital, passar sim. madrugadas, porém, eu tenho muitos colegas que estão toda hora Claro, dentro do hospital. A claro, vida deles é muito diferente da minha, que tem claro. que trabalho em consultório particular, eu marco horário, eu vou sair de férias, eu desmarco, eu Sim, preciso ir, eu desmarco. Então, a sim. gente tem um pouquinho mais consegue fazer mais o seu dia a dia. Então, acho que depende de qual dentista você quer ser. Perfeito, perfeito. E falando ainda um pouquinho, né, do seu dia a dia, com que outros profissionais, além dos pacientes, né, quais outros profissionais você se relaciona no dia a dia? Que isso também é uma curiosidade que o pessoal tem bastante. Tem. A odontologia, ela pode ser bem solitária, no sentido, se você tiver um consultório só seu, com uma auxiliar, Sim, né, ou com uma secretária. Você vai ver apenas um outro profissional o dia inteiro, né? verdade, verdade. E outras pessoas vão estar em clínicas com vários dentistas, vários auxiliares. Geralmente, o dentista vai se relacionar com secretária e com Sim. auxiliar né, o higienista, Uhum, aquele auxiliar que fica junto com o dentista. uhum. Isso é o basicão, Claro, tá? São as claro, duas pessoas. E claro. aí, se você tiver numa UBS, você vai se relacionar com
todas as outras profissões, com Uhum, enfermeiros, com médicos de todas as áreas, com uhum, a staff que faz aquela UBS acontecer. Se uhum. você estiver num hospital, mesma coisa, você vai conviver com outros médicos. O dentista que está na universidade, ele vai conviver com os outros professores, Sim. com o aluno, né, que eu acho que é bem Uhum. diferente. Você Sim, conviver com um aluno, para mim, tem que ter um quê de professor ali para tem. conviver com o aluno. Então, Sim, se a sim. pessoa fala assim: "Puxa, sempre me achei a professora", é o lugar certo para você Sim, sim, crescer além da dentro da pesquisa, né? Além da odontologia. pesquisa, né? Quem está na Isso. universidade também lecionar, estar em sala de aula é fundamental, né? É, exato. Mas, Perfeito. basicamente, o Tá. dentista se relaciona com secretária e com um Uhum. auxiliar, Sim, o do né. Depois consultório. você pode ter outros profissionais sendo agregados ali. Sim, sim, e me parece que tirando o consultório, exceto o consultório, todos os outros são bastante dinâmicos, né? Tem Muito dinâmicos. muito dinamismo, né? Muito dinamismo, Isso, me muito. parece, é muito bom. E se você pudesse também me contar um pouquinho, assim, na sua percepção, né? Olhando esses profissionais, essas áreas de atuação, o que que você diria, né, Renata, que são assim fundamentais as habilidades para se crescer na carreira, para se ter sucesso, aquelas habilidades socioemocionais, né, as competências socioemocionais para ir bem na carreira, né, que são fundamentais. O que que você Sim, acredita sim. que é o diferencial aí? Ô Ju, eu vou falar algo muito pessoal, assim, Tá, tá, ótimo, mas é ótimo. que eu acho. Eu acho que o profissional da odontologia, ele tem que ter uma habilidade que, para mim, eu acho importantíssima, que é a empatia pelo paciente, sabe? É o carinho pelo paciente. É você querer ajudar esse paciente, independente de quem ele for, como ele for, do jeito que ele falar, o que ele contar. Eu acho que a odontologia, ela também tem um lado psicológico muito grande. Olha que interessante. E e e isso eu acho que é o que vai você pode ser o dentista mais habilidoso do mundo, fazer Sim, aquela restauração sem impecável, impecável, impecável. mas eu acho que se você não souber ouvir o seu paciente, dar carinho para ele, ajudá-lo, buscar se às vezes é uma coisa que você, né, que ele não tem condições, ele não sabe onde seguir, ele precisa de uma orientação e você Sim, apenas, às vezes, orientá-lo, sim, eu acho que é um ponto, assim, da saúde em geral, mas hoje estou sim, falando da odontologia, que é sim. muito importante. O paciente senta na tua cadeira, por mais corajoso que ele seja, ele sempre está angustiado. Ele sempre está com medo de descobrir que tem alguma coisa, ou é uma Uhum. invasão, a odontologia é uma invasão no teu rosto, na sua boca. É verdade. Então, ou ele está acanhado porque os dentes são tortos ou amarelos, ou ele Uhum, está sentindo um hálito ruim. Quer uhum, dizer, você saber ouvir isso, você saber ajudar, mesmo que não for da sua área, souber uhum, orientar, uhum, acolher, uhum. é Não essa tem co habilidade que eu é, acho que um dentista tem que ter, tem que ter, não tem como não em ter, não primeiro tem como lugar. não ter. Você está vulnerável quando você senta na cadeira, né, do Muito, dentista. muito, E a pessoa, perceber essa vulnerabilidade e saber lidar, né, com a pessoa, ter a empatia, muito. talvez seja o mais importante, né. A escuta, a Eu empatia, o acolhimento. eu acho que isso vai te levar para longe. Perfeito, perfeito, muito, muito legal. E o que você tem percebido, doutora Renata, de tendências na área da odontologia? O que está mudando? O que que vem mudando ao longo dos anos que você percebe? E o que para onde você acredita que está indo? Quanto que a tecnologia também está Sim, melhorando, né? Eu tenho percebido, assim, algumas coisas tão interessantes em consultório, principalmente em muito consultório, não sei interessante. num centro cirúrgico, não sei dentro de uma empresa, mas o que que você percebe que está mudando, né, que deve Eu mudar? acho que você já tocou num ponto que eu acho que é a tendência do mercado da odontologia, é a odontologia digital. Isso tá Hum. crescendo demais, Ju, Do que e se está trata a odontologia crescendo para digital? ajudar o diagnóstico, para ajudar o Hum. planejamento, né. Hoje você vai fazer um tratamento de ortodontia,
com o Invisalign, que quem está ouvindo aí, com certeza, se não está com um na boca, já Sim, ouviu falar. sim, sim. Hoje, você consegue ver a boca do paciente com a ajuda da tomografia. Você pega a tomografia, coloca dentro do escaneamento do paciente, que é feito ali no consultório, e você Uhum. consegue ver a movimentação não só do dente aqui, mas da raiz. Incrível, Isso é uma incrível. coisa É a que, assim, para mim era evolução. impensável, quando eu ouvi falar de ortodontia na Sim, faculdade, sim, no final dos anos 90. Quer dizer, sim, você ter isso como auxílio no seu planejamento é uma coisa muito incrível. sim, Não quer dizer que vá substituir o conhecimento da pessoa humana. Como eu claro. falei, você vai lidar com o ser humano com algum problema. Não tem robô que vai fazer Sim, melhor do que uma pessoa. sim. Mas isso vem para auxiliar, para diminuir erros, Uhum, né. uhum, uhum. Então, eu acho que a tendência do 3D, da tecnologia, vem para melhorar. Se Uhum, você souber usar, vai ser uma ajuda muito grande. E uhum. acho que também, isso também é algo que eu percebo, que o mundo da estética tem crescido na odontologia, né. Sim, Então, eu ainda acho que isso vai ser muito explorado nos próximos anos, a uhum, estética na odontologia. uhum. Bacana, uma outra área que também está crescendo muito, Está né? crescendo muito, está É, crescendo muito. de bastante possibilidade, muito bom, legal. Bom, a gente está quase chegando ao fim, aí eu queria ouvir de você, se você pudesse, dar alguma dica, algum conselho para esse pessoal que está começando na área, né, ou que está pensando em entrar na área, que você talvez ouviu lá atrás, ou que você acredita que vai agregar valor a eles, o que que você poderia deixar de recomendação, de dica, enfim, Olha, para Ju, eles? eu vou deixar uma primeira dica, vou deixar 2, tá. Ótimo, ótimo. Eu vou deixar uma primeira dica Hum. que é tão importante para tudo na nossa vida, que é Uhum. um planejamento financeiro. Uhum. Aprenda a cuidar do seu dinheiro, desde Uhum. sempre. Uhum. Veja, na odontologia, como a gente já conversou, se você quiser crescer dentro da odontologia, você vai ter que estudar, e isso custa dinheiro, tá? Então, você Sim. planejar a sua vida financeira, tanto para você ter paz no seu dia a dia, como Sim. para você poder crescer dentro da odontologia. Uhum. O planejamento financeiro também é tão importante na odontologia, porque um dos maiores desafios da odontologia é o alto custo para você se manter. Por exemplo, quem quer ter um consultório particular. Uhum. Então, você começar esse planejamento, eu quero isso, você ter um sonho que você quer, quero ter um consultório particular. Uhum. Comece a planejar isso desde sempre. Isso Sim. vai exigir um planejamento financeiro enorme. O alto Excelente. custo para se manter, Uhum. mesmo você vai, comprar trabalho no hospital, mas eu preciso comprar o aparelho de implante. Precisa ter planejamento financeiro para ter esse custo, Perfeito. tá. Perfeito, Então, perfeito. primeiro, pessoal, vamos planejar nossa vida financeira desde a adolescência. Vocês vão me agradecer depois, né, é importantíssimo. Bom, a Perfeito. segunda dica, Ju, é a parte coração, tá, essa foi uma parte tão, de números, Hum. essa é a parte coração. Se Uhum. você está assistindo aí a nossa conversa e você tem dentro do seu coração esse cuidado com o paciente, você tem vontade de ajudar o outro, Uhum. você é uma pessoa boa para ouvir problemas, ouça esse essa habilidade dentro de você. O mundo, às vezes, é carente de pessoas que querem ajudar o outro, Ju. Eu Uhum. trabalhei no SUS e um Uhum. chefe meu falou: "Às vezes, Rê, o problema não é falta de material, né, no SUS a gente lida com a escassez de material, às vezes até de Sim. luva, Sim. mas esse não é o maior problema. O maior problema é a falta de material humano. Aquele Poxa. que está lá, mesmo sem as condições de tratar o paciente, mas ele consegue
ter uma criatividade ou um carinho ou alguma Uhum, coisa que o uhum, paciente sai uhum. feliz, melhor Sim, do que entrou. sim, Então, se você sensacional. tem isso dentro de você, busque uma profissão onde você vai poder exercer isso. Sim. É incrível para o mundo. Sim, sim, com certeza. E vai fazer uma diferença no mundo, né, porque de pouquinho em pouquinho, é aquela pessoa é outra que Exato, você promove a melhoria da qualidade de vida de uma pessoa, que melhora os que estão em volta dela, né, e aí é um exato. círculo virtuoso que, assim, se expande, né. Eu acho É também. Então espetacular. fica a minhas duas dicas. Perfeito, muito interessante, valiosíssimas, certamente, valiosíssimas. Que legal. Muito bom, muito bom. Algo a mais que você queira acrescentar ou estamos bem? Olha, Ju, acho que a gente falou de tudo, né? Sim, Falamos sim, de sim. tudo. A odontologia é uma área muito gostosa de se trabalhar, né? E Sim, como eu disse ali no começo, tem tantas possibilidades. sim. Então, se está ali um É. pouquinho nesse adolescente que está me ouvindo, Sim, às vezes vale a pena, viu? É uma, sim, é uma, uma profissão muito bacana, muito sim, bacana. sim, muito E eu lindo. acho que eu vou fazer um outro adendo que eu acho Uhum, interessante, uhum. uma vantagem que eu acho de trabalhar na área da saúde, que é a baixa taxa de desemprego, porque o Hum, profissional da saúde, ele encontra trabalho, Ju. A gente passou por um momento de pandemia, sim, onde a gente viu tantos colegas nossos que não tinha como trabalhar, sim, não tinha possibilidade de trabalhar, sim, e depois sim, demoraram para se reerguer. A odontologia sempre vai ter trabalho, não tem jeito. Pode não ser, e isso fique claro, pode não ser o emprego dos sonhos, pode não ser uhum, o emprego que você merece pelo tanto que você estudou, mas uhum. você não deixa de ter um salário. Sim, E sim, às vezes isso pode ser também né, algo para se pensar na hora de escolher uma carreira sim, se pesar e botar na balança, e certamente, né. colocar na balança. Então, Perfeito, acho que era isso também que eu queria falar. muito bom, não, excelente, que bom que você trouxe isso também, que eu acabei não perguntando. Muito legal, muito legal. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu vou parar a nossa gravação aqui. Tá Obrigada. joia. Eu que agradeço, espero que eu tenha ajudado e sou muito fã sua e estou tão feliz de ter participado do seu canal. Muito, muito legal. Muito obrigada e muito feliz de você fazer parte dele. Para sempre, tá aqui. Que Muito legal, que bom. legal. Gostou do vídeo? Curte o canal, aciona o sininho, que aí você vai ficar sabendo dos outros vídeos que eu vou postando. Indica para alguém que possa se beneficiar com essa informação. E se ainda assim você tiver dúvidas e precisar de uma ajuda, entre em contato comigo no meu Instagram, @JulianaLimaCoach, Juliana com 2 N's. Vai ser um prazer bater um papo com você.